Boa noite, gente. Hoje o nosso podcast tá mais do que especial, tá internacional, Luiz França. Internacional. Eu vim preparado também. Eu fiz um curso muito rápido, assim, Nossa, por 10 minutos aprendi várias coisas. Poxa, como o que, por exemplo? Tipo hot dog. Hot dog eu sei falar bem. Boa. Beer. Isso é só o que te interessa, né? É lógico. No caso, não vai ser muito mais que isso. Não, eu vou ficar nessa linha. E como é que você pretende se comunicar com a nossa convidada hoje? Eu tenho uma surpresa aqui. Eu chamo ele de Minuzinho. Ele fala várias línguas, sabe, pessoal? Ele fala várias. Por exemplo, eu vou falar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se vai funcionar. Se não funcionar, ele vai ficar Gostaria de ir no banheiro, por exemplo. Aí ele vai falar. Espero. Não falou. Não falou, tá vendo? Dá meta também. Gostaria de ir ao banheiro. É mais ou menos isso, só que fala em inglês, entendeu? Entendi. Mas vamos até, ela vai funcionar. Vamos lá. Nossa convidada de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, ela é internacional, ela é muito maravilhosa, tava aqui no Brasil, a gente raptou ela por uma rápida passagem aqui por São Paulo. Gabrielle Aplin, thank you so much for coming. Thank you, thanks for having me. Gente, eu vou tentar falar com ela e traduzir ao mesmo tempo pra vocês, pro Luiz França e pra galera que tá assistindo a gente. Vai ser um pouco confuso, mas vamos embora. Vai dar certo, vai dar certo. You came here to a very different kind of art exhibition with your new album. How was it? Oh, it was amazing. It's mad that we can do this here in Brazil. It's crazy for me as a UK artist, and I'm not I'm not Coldplay, so it's a big deal for me. Yeah. But the fans here in Brazil are kind of more passionate, I think, yes. than UK. Yeah, we sold way more paintings here than we did in the UK. But no, people. Oh, I did a show the other day as well, and everyone sings everything. It's amazing. It's amazing. Gente, eu perguntei pra ela, eles fizeram aqui pra divulgação do novo álbum uma exposição lá na Urbana Arts e foi muito incrível pra associar aí uma galeria de arte com o novo álbum dela. E ela disse que foi muito legal, foi uma experiência bem diferente pra ela como uma artista britânica fazer isso aqui no Brasil. E os fãs brasileiros também são bem diferentes do que ela tá acostumada, eles são mais apaixonados, são mais doidos, a galera aqui do Brasil mesmo, Ela falou tudo isso em pouquinho que ela falou agora? Foi. É que acho que o português a gente fica falando mais palavras ao mesmo tempo. É porque a gente fala curtinho, né? Ele fala, gostei. Exatamente. But it wasn't your first time here in Brazil. No. Your first time was like in 2016, 17. Yeah. And you had a song on a Brazilian soap opera. Yes. Totalmente demais. Yeah, it was amazing. Yeah, totalmente demais. Ela foi trilha sonora da novela Totalmente Demais e a música dela era tema da Marina Rui Barbosa. Por isso que eu vim toda ruiva hoje, entendeu? Entendi. Pra combinar com o tema da entrevista. Entendi. Era pra isso. Gabriel, and what about the food? You know, it's another thing that's very different in the UK. I love the food. I love trying new foods in different countries. The only Portuguese I can speak is about the foods I like. Oh, what kind of? Eu gosto de feijoada, beleza. coxinhas. Eu amo caipirinhas. Caipirinha. Who doesn't love caipirinhas? I tried banana flavor. It's my favorite. I love banana flavor things, and there's so much banana here. So I've it's never been good. had a banana caipirinha. Everyone keeps saying this. That's different. It's delicious. It's so good. But it tastes like milkshake. They're dangerous because I just kept drinking them. Yeah, that's the thing about caipirinha. Yeah. Gente, eu perguntei sobre as comidas brasileiras que ela gosta. Ela falou de feijoada, falou de caipirinha, que é uma unanimidade nossa aqui. Mas ela falou que o sabor preferido de caipirinha que ela provou aqui no Brasil foi de banana, o que é uma coisa muito diferente. É diferente. Já provou caipirinha de banana? Não, de banana não. No? You never had a banana caipirinha before? It doesn't seem like anyone's had one. No. I recommend. I think you really invented the banana caipirinha. Maybe I did. A tradicional... Maybe it was a prank. Yeah. Someone said, ask for a banana. A tradicional é limão com cachaça. Yes, I like that too. Yeah. Cachaça com limão. Isso aí é a caipirinha. É a original. The classic. A raiz. A caipirinha raiz. That's the original one. But I think you need to get some cachaça to UK with you. Yes, I'm already talking about this. I'm getting some in the airport. Luiz here in Brazil has a beer with his name on it. Cerveja. 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 The name of the brand asked, what name do you want your beer to be called? And he was like, cerveja.
So the name of his cerveja is cerveja? Ah, nice! Cerveja. It's pretty amazing. Eu sou muito criativo. Yeah, he's very creative. Very creative. Wow. Yeah. So, and I read somewhere that you play some instruments too. How many? Yeah. Oh, 2 properly, and then I try everything else badly. Yeah. What was the first one? Piano. Oh, that's pretty. Yeah. Eu perguntei quantos instrumentos ela toca. Ela disse que tocar de verdade só 2. E o piano foi o primeiro instrumento que ela aprendeu. Você toca piano, Luiz? Nada, eu não toco nada, né? Tipo, Mas você trouxe um piano do Japão. Trouxe o piano do Japão pra vender. Entendi, pra business. Business. Eu fui Moamba. He brought a piano from Japan. Cool. Like, who brings a piano? Um piano. They make good pianos. Mas explica pra ela que o piano é usado. Então eu comprei por $100 um piano. Tipo, esse tamanho aqui. Huge, big piano. Big one. Nice. He sold to his friend for like 10 times more than he paid, and his friend sold it one more time for someone that I don't know. It's hustling. Yeah, that's Brazilian business. Lu, você tem alguma pergunta pra tentar esse tradutor aí de novo? Você aprendeu alguma música brasileira? Vamos ver se vai sair agora, acho que vai. Não tá funcionando, o que tá acontecendo? Imagina se estivesse na rua lá. Você tava perdido, tá ferrado, cara. Não, com certeza. Mas funcionou agora, não foi, Gabi? A gente testou. Acho que a internet não tá legal. Você aprendeu alguma música brasileira? Vamos ver. Did you learn some Brazilian music? Yes. So I was talking about how I love dance music, and do you want me to reply on the weird thing? Repeat, please. Repeat, please. Yes. Segura. Touch. So I thought I wanted to learn more about like dance music and producers in Brazil because I love writing dance music, and I was introduced to trap killers, and they have so many different genres, and you can I feel like all of their songs are really different, so you can pick like different things. I already knew also like Ludmilla, I really like. She seems like party time. Yeah. I feel like she'd be fun. I'd like to be her friend. Oh, I wish I could be her Vai dar friend certo. too. Oh, this is not. It's saying something about chicken. Quero saber mais sobre a luz. Sobre a luz. Usos produtivos no Brasil, porque eu amo escrever a música de Deus e fui apresentado para. De Deus, evangélico. E eles têm tantos gêneros diferentes hoje à noite. Então isso soa muito diferente e eu já sabia que realmente gosto de festas de catapora. What did it say? Weird. Not exactly what you said. No, okay. She can vouch for me. I didn't say that. Ela falou It says on ela that chicken pox. about religion songs and chicken and Catapora. I'm an atheist and I'm vegetarian. I definitely didn't. not any chicken. Agora eu entendi por que eu tava viajando. Eu fui falar com uma moça numa balada lá, ela me deu um tapa, eu não entendi. Só perguntei onde é que era o banheiro. Vai saber o que o tradutor falou pra ela. Em outra He língua. was in a party and uses a translator with a girl to ask where is the bathroom, and she slapped him. So I think something got lost in that translation. I love this little device. Fun game. But do you think about like a new partnership here in Brazil? Because you have recently collabed with Ziba, and that's a pretty song. Thank you. Brilliant one. Well, I would definitely do more. Like anything with Ludmilla, maybe. Well, if she'd have me, I don't feel like I'm cool enough. But like very different from what you used to. I mean, I wouldn't say no. So yeah, pretty amazing. And what about Anitta? Do you know her? No, but I would like her. It's a brilliant singer too. Yes, I love her. I just don't know her. English, so. Oh, sorry, I thought you meant do I know her like as friends? I know who she is. Yeah, I don't know her like personally. Yeah. Eu perguntei se ela faria alguma outra colaboração aqui com um artista brasileiro, porque ela acabou de lançar uma música chamada Skylight com o Ziba, que é uma música muito bonita. E ela falou que sim, quem sabe com a Ludmilla, apesar da Ludmilla ter um estilo muito diferente do dela, né? Elas são
bem diferentes. Ela falou que não sabe se ela é cool o suficiente pra ter uma collab com a Ludmilla, mas quem sabe? Fica aí, Ludmilla. Quem sabe ela assiste esse episódio e se interessa por uma E essa música já tá na internet? Com já Ziba tem? Já. Ah, então tem na descrição ouvi ela aqui. hoje, inclusive. O link já está lá no YouTube. Boa. Essa Então a gente já collab coloca com na descrição. Ziba. Vamos deixar na descrição também. Pra o pessoal comentar aí. Você já foi pra Inglaterra? Eu fui. Eu fui acho que 2 vezes. Só passei, tipo... Desci, fui pro hotel. Porque tava nevando. Pô, tava nevando. Aí fui pro hotel, tomei um café e peguei voo. Foi uma... Como chama? Foi um stop. Stop. Eu quero conhecer lá. Because she was telling me that when she left London was like snowing. And here in Brazil is like very, very hot. Yeah. Hot in here. Quando ela saiu de Londres, estava nevando. Não. E ela chegou aqui no Brasil um calor do caramba, né? And how many cities did you visit here? Was only São Paulo? Just São Paulo. Because it's very like it's kind of you must get so tired, like always in many venues, many fans, always in the van. What is it's nice to be in the same place. Routine. Yeah, it's nice because we've been busy, but I've stayed in the same place, so I've got to really know the place. Yeah, that's really nice. And did you have any time to visit like touristic points here in São Paulo? Yeah, a little bit. I mean, I've just been eating on my spare time. That's the best part. We went to Beco de Batman. I've been there a few times, but I like that whole Villa Madalena. Is that the name? Yeah, I like it around there, and I've just been eating and looking at street art. The best part. Yeah. And drinking caipirinha, of course. Too many caipirinha. Eu perguntei se ela teve tempo de visitar outras cidades aqui no Brasil e outros pontos turísticos aqui em São Paulo. Ela falou que foi no Beco do Batman e que ela tem sempre aproveitado aí a gastronomia. Nossa, a gastronomia é muito aqui boa, é boa. né, A comida França? aqui em São Paulo, tipo, você come na madrugada, se quiser você come feijoada. You can't find anything like in the middle of the night you can eat feijoada Yes. that you're going to find here in São Feijoada, Paulo. I can't wait to go. I'm going to have a little Brazilian food party when I go home because it's like we had it and I just want to have a nap, but it's so cold back home that I think it would be really warming. Oh, it would be amazing because we really like to eat feijoada like in July here in Brazil. That's our winter. No, it's like hotter than our summer. Yeah, that's what I was going to say. Ela falou que acha que vai ser gostoso comer feijoada lá na Inglaterra no inverno deles, porque é realmente muito frio. E aí eu falei que a gente costuma comer feijoada em julho aqui no Brasil, que é o nosso inverno, mas ela disse que o nosso inverno é como se fosse o verão deles. Nossa. É tipo assim, muito, muito frio. Eu não dou conta de frio, eu não consigo... Eu também, por isso que acho que eu tô fugindo, eu vou viajar semana que vem pro frio, você sabe que eu vou pro frio. Tá frio, neve. Tem neve. Caramba. E a feijoada lá é diferente daqui, viu? Ela não sei como é que é lá, a feijoada, tem feijoada lá na Inglaterra? Is there any feijoada, like a Brazilian restaurant? Yeah, I had loads. And I found vegan feijoada as well, with jackfruit. Yeah. Is it good? Well, for me, I don't know. For me, it was. But I think it's very, very different from... Yeah, because there's so much pork. Yeah. But I liked all the extra bits as well. Farofa. Yeah, I've got some to take home. Yeah, love. You need a little suit bag with only foods and drinks and stuff like Sweets, all sorts. Sweet. Yes. Oh, did you try brigadeiro? No, that's the one thing. But I've got a recipe. I've got a recipe to take home. I nearly tried it the other day, but I was so bad. It was square, and I wanted it to be a ball, so I didn't. Balls. Yeah, so no, brigadeiro are little chocolate balls. Yes, it's no fun if it wasn't square. Like Yeah. No. Yeah. Perguntei se ela vai levar uma mala com coisas brasileiras. Ela falou que vai levar farofa. Perguntei se ela ia levar cachaça e se ela já tinha provado o brigadeiro. E ela falou que não. Que ela viu um brigadeiro que ele não era em bolinha, então ela ainda não comeu o nosso brigadeiro tradicional. Não é o brigadeiro de lá é diferente? O brigadeiro tradicional... Não, ela tentou aqui, né? Mas o brigadeiro tradicional tem que ser a bolinha de chocolate, granulado, tipo... bonitinha, senão não tem graça. É verdade. Não é verdade? Você faz em casa, que hoje o pessoal faz em casa, né? Tipo... Exatamente. Com Nescau, não existe isso lá. Aí não existe. Nescau existe lá na Inglaterra, sabia? Nescau existe lá na Inglaterra? Lógico, existe. Dá pra fazer com leite moça, você vai, mistura com Nescau. Deve ter tipo uns supermercados brasileiros lá que Não, mas o Nescau, ele é da gringo, Nescau. Nescau não é coisa brasileira. Veio aqui... Once I saw a British guy actually saying that he tried bis. It's like a wafer with chocolate. Oh.
It's very nice. I'm gonna ask someone to get a bis. You need to try it. Okay. It's different, and bis is from Brazil. Okay. Ah, sim. O bis é brasileiro. E eu não sabia disso, eu descobri recentemente. O bis é brasileiro. Mas tem lá fora também hoje em dia. Hoje em dia é mais fácil de encontrar esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que o que é feito aqui é um gostinho diferente. Tipo, a Coca-Cola nos Estados Unidos, ela tem um gostinho diferente também. Eu acho mais gostosa. Eu acho mais gostosa, exatamente. Eu acho que o gás é diferente, sei lá. Acho que a água muda o sabor também, né? And how was the pandemic situation for you as an artist? Oh, as an artist, weird, yeah. Like everybody. I was quite lucky because I released an album just before the pandemic. So there were a lot of artists that were had to like release during and had to change everything. Yeah. So I had a bit of, time of just sitting at the wall going like, what do I do? And then I just wrote again. It kind of connected me to when I was writing before it was my job. Yeah. And that in some ways was really, really nice actually, to have like no industry around me and it be very natural. No pressure. Yeah. But the contact with the fans, it's... I know, guys. Where are you? And then when we recorded, actually, though, I wrote my album in lockdown and then I recorded it. I really wanted it to not be a lockdown album. I wanted it to be a coming together and be physical, Yeah. And then the best thing was them playing those songs live. I feel like that's when they get completed. Yeah. Gente, eu perguntei sobre a pandemia pra ela, né? Como foi, porque pros artistas foi uma coisa, né, Lu? Bem diferente. Não ter esse contato com os fãs, não ter essa resposta da plateia. E ela falou que sim, foi ruim, mas que ela conseguiu se reconectar com as origens dela, com a forma como ela escrevia antes disso ser uma profissão pra ela. Porque acho que isso é diferente também, né? Tipo assim, quando você fazia piada no churrascão de família. Agora você é forçado a escrever piada, então é um pouco diferente, né? É diferente. É uma profissão, né? E você fez live, tipo, na época da pandemia? Porque aqui no Brasil teve um boom de live. Yeah, here in Brazil, many artists were like live on Instagram all the time, just to entertain their com banda, os caras até com banda. It was like a show every day, but only live. Yeah. I did like 3 of those. I just found it so weird. I found it so weird. For the first because we had 3 lockdowns, so for the first one, I did nothing, and then for the one in the winter, it was so bleak, and that's when I started being like, guys, please. And I started but I love playing live. Like even now, I think it's something that we've continued to do. I do it a lot. I like to perform. I miss it actually. I think the artists that I like should do it more often. Yeah, it's really nice. I liked it whenever I'm doing a rehearsal. I go live on Instagram or TikTok, and it's nice because it's like you get your cerveja. No, that's not his. Oh, that's not yours. Essa não é cerveja. Acabou a cerveja. Vai chegar amanhã a cerveja. He doesn't bring cerveja to me. Oh. Yeah. Well, that's bad. Kind of had a fight about it. Oh. But... So, yeah, that's something that I really miss, Yeah, it's nice. I really love, I was working at my home and my favorite artist is on live on Instagram, so let's watch it while I work. Yeah. It's so nice. Yeah, so I like doing it. I like to do it, especially when it's to rehearse. Yeah. So it's actually really good, a kind of good challenge, because there's people there, so I actually have to rehearse. I can't just be like, I'll just stop. And you kind of know what kind of songs and which songs your audience want to hear on your shows. Yeah, and you can see them. They can talk to you. Yeah. They send you messages while you're doing it. Because during the show, you cannot listen to them, you cannot talk to them, so that's it's nice. You can actually see them, and they can make requests as well, which is really nice. So isn't it like someone asked the song that you don't know how to play, and you're like, oh my god, what am I go on my supposed to laptop do right now? the iPad and be like, I Google them and just follow the lyrics and just but that's what's kind of nice though. Sometimes it's a challenge if you go on and people request songs. It's the whole show is then watching you try and work out how to play. It's it can be really easy and you can mess things up. Whereas in a gig you actually can. You have to get it perfect. It's kind of informal thing. Yeah. Gente, então, a gente tava falando sobre as lives, né, durante a pandemia, que os artistas deviam fazer isso com mais frequência, porque isso aproxima também eles do público. E ela falou que a galera pode pedir, às vezes ela tá lá ensaiando pros shows e tal, e a galera começa a pedir as músicas ali nos comentários, a interagir.
Se é alguma música que ela não sabe, ela vai lá, dá um Google, coloca as letras lá e a galera acompanha, faz seus pedidos e é muito legal isso, né? Porque é mais informal e tem um contato maior com o público do que quando você tá num show tradicionalzão lá e você já tem a sua setlist, você é quase um show exclusivo, quase. Só que, exatamente. Ali você pode conversar com seus fãs, é muito legal isso, né? Traduz isso, ó. Olha o que aconteceu na pandemia. Eu vou te contar. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu me deram um violão. Eu não sei tocar violão. É melhor você traduzir aos poucos. Aos poucos, tá. Eu ganhei um violão. Quem deu um violão? Você ganhou. Uma empresa pra fazer live. Someone sent him acoustic guitar. Great. E eu tinha que fazer a live and he needed to go live on Instagram singing, but he didn't know how to play it. Eu não sei tocar. Aí eu coloquei um karaokê de violão. Put it on e fiquei cantando, karaokê, câmera daqui. Era essas lives. Started to sing. That was his broadcast during the pandemic. Toda semana tinha a minha live lá. That's clever. That's smart. Yeah, good. We really love karaoke here in São Paulo. So good. They are the best. I never went to a karaoke in UK, but I believe our karaoke is the best. I'll have to try. I have to try. But it's fun to go with someone who doesn't know how to sing, like Luiz. Oh yeah, like actual singers at karaoke are the worst. Yeah, you don't want to sing at karaoke, like you have to be bad. We went with a singer once here in São Paulo, and we were there like awful, and then she came and started to sing very well, and I was like, that's no fun. Oh my god, I'm not gonna sing tonight anymore. I went to a karaoke bar in Japan, in Tokyo, but we got kicked out. Because why? Because I didn't, but everyone like snuck alcohol inside when we were meant to buy it from them. So então, eu falei pra ela que a gente gosta de ir em karaokê aqui em São Paulo, mas que não tem graça em karaokê com quem canta muito bem, né? E aí eu falei que você canta muito bem no karaokê, mas que a gente foi uma vez com a Francine e que ela começou a arrasar no karaokê, a gente ficou sem graça pra caramba. E ela disse que foi no karaokê em Tóquio. Só que os amigos dela foram expulsos porque eles começaram a levar bebida alcoólica. Porque lá não pode. I didn't. Ela não, mas os amigos... Good friendships. Tóquio, eu adoro Tóquio. Quantas vezes você já foi pra Tóquio? Toda vez que você foi pro Japão, você foi pra Tóquio? 33. He went to Japan 33 times. Nice. Yeah. Cool. I've been like I think he really 7. loves Japan. I love Japan. 7. It's a lot too. I know, but he wins. I'm going this year with him. Oh, cool. Yeah, have you been before? No, never. It's the best. It's so good. Ela falou que foi 7 vezes pro Japão e o Luiz foi 33 vezes. Então eu acho que ele ainda tá ganhando. Ele tá ganhando? Mas esse ano a gente vai levar o podcast pro Japão, a gente vai acompanhar um show que o Luiz vai produzir lá, que a gente ainda não vai falar qual é. Sim, show que grande. Vai ser muito legal. E é isso, vai ser minha primeira vez no Japão, gente. Então teremos que tentar um karaokê no Japão. E aí você vai ser expulso do karaokê no Japão. No, esse é o objetivo I'll agora. try not to bring alcohol to Japan karaoke, so you just have to buy it in there. You have to buy their alcohol. Don't bring your own. Não, desculpa, eu esqueci que você não entendeu. Ela falou que você tem que comprar lá, você não pode levar. Bebida, verdade, não pode ir. Senão os caras vão no Combine é aquelas lojas de conveniência que tem lá, não sei como é que fala isso em inglês. Compra não sei como é loja de conveniência em inglês. No 7-Eleven. Yeah, we were Chuhai from 7-Eleven, yeah. É porque dentro do karaokê, sabe quando é que é uma cerveja lá? 1.000 ienes, quase $8 uma cerveja, que é quase R$45 aqui, é caro, bicho. He said that a beer in Japan is very expensive. We had these like they're called Chuhai. And they're like kind of like a soda but alcoholic. And they have all different flavors. I think that's what it's called, and that's what we brought. What's the name? I think it's called Chuhai. Chuhai, I don't Chuhai. know. Ela falou sobre uma bebida alcoólica que tem é saborizada, mas eu não sei como isso chama em português. Vem em latinha misturada, é o tipo de cerveja que eles misturam várias coisas lá. É bem louco. Eu bebi uma lá e fiquei muito louco. Quer tentar mais uma pergunta com o seu tradutor maravilhoso? Tá, deixa eu ver se vai dar certo. Você não carregou ele, deu todo um trabalho de conectar na internet à toa, né, Luiz? Vamos botar esse tradutor aí pra trabalhar. Vamos, vai dar certo agora. Que lugar que você gostou mais do Japão? Você subiu o Monte Fuji? Vamos ver se vai dar certo. Where did you like the most
lost in Japan if you climbed Mount Fuji? I did not climb Mount Fuji. I really like Kyoto. Kamakura. 7 horas pra subindo. It's like 7 hours walk. You can see it from Kamakura, so I can like see the view, but no. I can't stand 7 hours walking. No. I'm too lazy for that. Eu falei que eu não aguento 7 horas andando. Eu sou muito preguiçosa pra isso. Não iria rolar. Eu não vou nem na padaria andando. Eu pego o meu carro, vou na esquina. He doesn't compro go to the bakery. E volta. Walking. He takes his car. It's like 5 minutes from his house. But do you feel something different with the fans the first time you came to Brazil and now? Everyone's just always so nice. It's kind of the same. People over here are really welcoming and really friendly. So I love people. So it's nice. Like everyone's just happy to say hi. That's a very different thing from UK, isn't it? They're like more polite and in like London, like people like up in the north and like the southwest are a bit more friendly. It's kind of London is quite like reserved. People aren't rude, but it's quite like because in France they're kind of rude. But in London, maybe in Paris, I think that's the stereotype. But I meet lots of French people. I think in Paris it's more. There are so many like English tourists there. They're just like, oh my god, go away. Like I think that's what it is. I think that's what it is the tourists. Eu perguntei se ela sentiu alguma diferença do primeiro show dela aqui no Brasil pra agora, das pessoas, dos fãs, desse contato que ela teve com os fãs mesmo agora. E ela falou que ela sempre gosta muito de pessoas, que os brasileiros são diferentes nesse aspecto. Eles são mais apaixonados, são mais animados. E a gente é mesmo, né? Que isso e aí eu falei que é uma coisa que é realmente diferente lá da Inglaterra, que eles são mais frios, mais educados, mais centrados, né? E ela falou que isso é mais comum em Londres, onde as pessoas são realmente mais assim. Mas pro norte, em outros lugares, as pessoas são um pouco mais extrovertidas. Eu até comentei sobre os franceses, igual a gente falou com o Paul. Sim, verdade. Que o Paul is a French comedian, but he lives in Brazil forever. He's married to a Brazilian and he lives in here. And we always like laugh about this kind of jokes of French people being rude. And he's always joking about it, but he's a very nice guy too. Yeah, I mean, every French person I know is really nice. Yeah, so. my aunt is Brazilian, but she lives in Paris, and she really loves it. She doesn't want to come back. I went for the first time last year. It's so good. Yeah. It's really nice. It's really like, nice. Lovely Já foi place. pra Paris? Já fui assaltado lá, já. Já fui. Você já foi assaltado do Brasil? Também. Então acho que não mudou muita coisa, não. Não, acho que eu tenho muita cara de trouxa. Só A pessoa olha. Costume. A pessoa fala, vou assaltar aquele ali. Mas deixa eu perguntar, eu não sei você, tipo, quando eu vou por exemplo, pro Japão ou lá na Inglaterra, eu me dá um nervoso, porque o volante é o contrário, né? É verdade. No carro, não dá um, né? Quando você vem para aqui do Brasil, você fica, caramba, tô entrando na contramão. The car in UK is different from what we have in here, like the size of... Yeah. Isn't it very weird for you when you get into a Brazilian car? Well, they're bigger. This is cool. I was Googling the car we've been driving around in. We don't have it in the UK. But it's the same in Europe, but everything's on the left. So it's kind of, it's the same. I think I don't know how to drive I think it's called British hand here. Here in Brazil, I think that's the name. I find it difficult. Yeah, I can't do it. Lá na Inglaterra, a direção é do outro lado, né, gente? E eu falei que eu acho que eu não conseguiria dirigir um carro. É assim, estranho. É muito estranho. Eu me sentindo passageiro, mas dirigindo, eu não ia pisar no freio, não ia ser um negócio. Mas quando você tá de carona, também você se sente estranho. Porque quando pega a estrada, você fala, entrou na contramão. Eu preciso dirigir. Você fala, entrou na contramão. É diferente. Luiz, manda mais uma aí. Deixa eu ver. Que eu posso... Pera, deixa eu limpar aqui, ó. Eu tenho uma pergunta aqui legal. Pergunta, isso aqui vai ser uma polêmica. Uma polêmica. Você já foi assaltada aqui no Brasil? Tem medo? Pena que não foi. Não. Pera, não é de possível. novo. Então a gente bota no Google Tradutor só pra vozinha falar. Você já foi assaltada aqui no Brasil? Tem medo de ser assaltada? Agora vai. Acho que vai.
Não foi, mas eu acho que foi escrito Ele aqui. tá esquisito esse trem, hein? Esquisito, esse aqui não tá It's prestando not mais não. working. Oh, no. Eu tenho que comprar outro, mais novo. But he asked if you got robbed sometime during your... Que o pessoal tem medo, né, cara? O pessoal vem aqui, os estrangeiros, e fala, nossa... No, like, you could get robbed anywhere. Yeah, I haven't been robbed here. I've been robbed in London. I nearly got robbed in Paris. Brazil, no. I got robbed in Spain. Yeah. I was like so tourist, like take a picture of me and then the guys came and Yeah, that's a like, thing. That's a thing. They drive on the mopeds, and that's a big thing in London, actually. E veio um amigo gringo aqui. Gringo. yeah, we called. I know that word. It's good. It's good. Aí ele falou bem assim, cara, eu tava falando com o tradutor, com esse tradutor aqui, ó. Tem um cara muito estranho ali. Eu acho que vai dar algum problema. Aí eu falei, não, meu pai, pode ficar tranquilo. Sente-se aí. Mentira, para de mentir, Luiz. What did he say? Said, "Oh, there's a really weird guy over there. I think he's coming for us." And Luiz was like, "No, that's my father." Fica à vontade. I say that as a joke sometimes. Whenever someone says, I'm like, don't talk about my dad like that. Fica com medo. I do the opposite. Like someone say, "Oh, is that your friend? He's really weird." And no, I don't know him. Eu falei que eu faço isso ao contrário com você. Quando alguém chega e pergunta, esse cara é meio esquisito, quem que é ele? Eu falo, não sei, não conheço. Não tô nem aí. Não, eu quero que você se lasque, meu amor. Eu sei disso. And what about your new album? What was your biggest inspiration about it? It's a very difficult name for Brazilians, actually. But everyone's saying it really well. Phosphorescent. That's perfect. Oh. Yeah, you say better than English people. It's perfect. It was, phosphorescent sea creatures. I was really inspired by the Mariana Trench, and like down there, they didn't think that there was anything living there because it was so dark and so deep, the deepest point known on Earth. And when they researched down there, they found that there's so many things living there and so many creatures and like these glow-in-the-dark sea creatures. And at the time when it was the lockdown, I was like, that's a real metaphor for humans because everyone was creating so much. Is that album that you said you started to write? And it was that song that made me realize, I was like, oh, this is what I'm doing. Yeah, so that was great metaphor. Yeah, that's and amazing. It's so cool. There's lots of little glow-in-the-dark sea creatures living down there. It's really cool. Oh. Gente, é o seguinte, o novo álbum dela se chama Phosphorescent. Did I got right? Perfect. E ela se inspirou em umas criaturas que vivem em um... Ai, gente, como chama? Um avatar, tipo isso? Não, tipo, que eles vivem no fundo do mar, mas eles são meio brilhantes, eles são fluorescentes. E ela fez essa metáfora nas letras das novas músicas dela. É bem interessante, legal. né? E foi um álbum escrito durante a pandemia, quando ela falou que se reconectou com escrever, quando isso ainda não era a profissão dela, né? E aí daí surgem boas músicas, claro. né? Eu acho que quando a gente não leva o trabalho como um trabalho, ele realmente sai mais bem feitinho, né? Por isso, do que se tornar uma obrigação. Por isso que você vem aqui, toma sua cerveja, faz um monte de piada, fala um monte de groselha e dá tudo certo. Lá no show, se não tiver cerveja, eu nem entro. Eu nem entro. Tem cerveja? Não tenho. Então Deixa. Então vou embora. Tipo, faz esse trem funcionar aí. Vamos ver. O que eu posso perguntar aqui que possa funcionar? Não, se ele quiser trabalhar, se ele quiser, né? Porque também, né? Se o Gui estivesse aqui, ia ser incrível, né? O Gui, inclusive o Gui, pessoal, não veio hoje, porque ele teve uns problemas. Ele tava mas no médico. Tá de volta semana que vem, foi pro médico. Urologista, depois a gente conversa sobre isso. Chegou a idade, tem que fazer. Chegou, tem que fazer. É importante fazer. Deixa eu perguntar agora, porque eu pergunto pra ela, hein? Se tem alguém que ela gosta aqui de celebridade aqui do Brasil. Tirando a Ludmilla, porque ela já falou Ludmilla. Já falou da Ludmilla, mas sei lá, alguém tipo Pelé. Será que eu conheço o Pelé? Pelé? Do you know Todo Pelé, mundo conhece o the Pelé, Brazilian né? soccer player? Pelé que... Yeah. Pelé... todo mundo conhece o Pelé. Yeah. Neymar conhece aqui também o Neymar. Neymar is a Brazilian soccer player Oh, too. cool. Soccer's big here. Yeah. Big thing. Você gosta de futebol? Como é que o pessoal lá vê o futebol na Inglaterra? Eles gostam do futebol brasileiro ou gostam mais da Argentina? Ah, pronto. Ué, tem essa rivalidade. Olha lá, não foi. Do you like football? What is it like watching football in England? Do they like Brazilian football or do they like Argentine football more? Oh, they love football. I'm like, I'm cool.
it's indifferent. For me too. Yeah, the football players now are really, really cool. In England, they get involved. Like Marcus Rashford, I don't know if you know him. He's like basically our football players are better than our politicians now. So Marcus Rashford is like feeding poor children who can't afford food. When our politicians are like, no, they don't need food. So like football I have a lot of respect for them. But yeah, they love football. They love Brazilian football. Like Brazilian football players like Pelé, big, like people are like the best in the world kind of thing. Like we know, yeah. Sim. Ela falou que ela não é muito a pessoa de assistir muito futebol, muito fanática por futebol, mas que o futebol é sim uma coisa importante, conhecida na Inglaterra. Eu acho que o futebol foi inventado na Inglaterra, não foi não? Foi, né? Foi na Inglaterra, né, Cabide? Foi isso mesmo. E aqui a gente só aperfeiçoou. E que ela tem um jogador de futebol lá que ela admira, que é um cara que, enquanto os políticos não estão muito nem aí para as crianças que passam fome, que passam dificuldade, esse cara tá sempre lá ajudando, fazendo ações sociais, e que ela admira muito ele também. E qual o esporte... Deixa eu ver se dá certo aqui. Peraí, que esse negócio tá dando zica. Qual o esporte da Inglaterra? Qual o esporte, tipo, aqui o futebol é the best. E lá em Inglaterra, qual é? Não é isso? É mais ou menos. Eu tô tentando falar inglês, cara. Vamos lá, o the best é muito bem. The best? What is the sport in England? What is the type of sport here? Football is mockery for England. What is? This is more or less in English. Pode ser que what is the sport everyone makes fun of? No, what's the sport everyone watch in English? Football and rugby. Oh, rugby. Yeah. Rugby's not a thing for us here. Oh, really? It's a big thing, but football is probably equally as big. Yeah. Same. O rugby é tão grande quanto o futebol lá. And cricket. Cricket? It's a big thing too. Nossa, eu acho que a gente nem conhece que é isso, né? Como é que é o nome? Cricket. Cricket. Yeah, like. Não com uma bolinha, não é isso? Tipo, uma bolinha, uma pastilha. Bola. And Caraca, it's like big square. It's like golf. Não é o que acho que eles vão com cavalo, não? Tipo, não tem You nada a ver. like hit it and then you have to run before the ball hits the stick. É uma mistura de beisebol com yeah, like kind of like baseball. Golf? Baseball with golf? Yes, baseball with golf. Yeah. Isso eu nunca vi. That's a new definition for cricket. Oh, yes, that's it. That's what cricket Luiz, is. acho que estamos chegando ao final do nosso... Estamos chegando ao final. Da nossa entrevista. Infelizmente. Mas que bom que você, na próxima vez que você voltar, venha mais cedo pra gente ir pro karaokê depois. Lá tem caipirinha, não é expulso. Traduz pra ela. The next time you come to Brazil, you're going to karaoke with us. And we have caipirinhas. A lot of caipirinhas with us, and you're not gonna get kicked out. Great, that's perfect. That's perfect. I'm back. I can't wait to come back. I'm pretty sure if the karaoke has banana caipirinha. That's okay. I'll bring my own banana. Just mush it in. Yeah. You're not gonna be kicked out for bringing bananas. You know. It's fine. That's totally fine. They don't sell bananas, so it's fine. Yeah. Thank you so much for your time. Thank you for having us. Can I ask a question? Of course. Only because I don't know. What's with the wires? Oh, yeah. Like I've noticed. I thought, I was like, oh, shall I tidy up? And then I realised. we asked the Property Brothers. Do you know them? No. Oh, that's a famous TV show. Everybody loves here. They're renovating our studio. Oh, so we're gonna change the name. We're gonna change all of it. So we're kind of in the middle of the renovation. I understand. Yes, big projects. We saw you were in Brazil, so we couldn't miss it. Of course. Well, I'm so glad I'm here. So thank you. Gente, ela perguntou por que o nosso estúdio tá bagunçado desse jeito. Todo que zoado. Beleza. Tá tudo cagado, mas não tem problema. Falei que a gente tá no meio de uma reforma aqui, que em breve a gente vai mudar o nome, a gente vai mudar a nossa identidade visual. A galera tá votando lá no Instagram também para um novo nome. Então em breve a gente vai ter essa resposta. Mas como ela tava no Brasil, a gente não podia perder a oportunidade. Volte sempre. Então, como é que fala volte sempre em inglês? Volte sempre, acho que não tem uma tradução exata porque não tem sempre, isso. Tem sempre em inglês? Não tem não, Always. Né? E Forever, sei lá. Não dá, vocês sabem como é que fala? Ninguém sabe. Volte tipo, sempre. Volte, deixa eu ver se... tipo vamos ver se aqui saudade, sabe. não tem uma palavra pra saudade traduzir não tem. saudade. Vamos ver se aqui tem. Volte sempre. Vamos ver. You're welcome here. Volte sempre. Aí vai falar... Check back often. Oh, I will. Yeah. Deu certo? Sim. Deu certo, cara. Eu sabia, cara. Tradutor só faltava dar uma, né, mano? Vai funcionar. Yeah, but it's the internet in Brazil. It's like...
A internet. Thank you so much for coming. Thanks for having me. Obrigada. Please be welcome. If you come back to São Paulo, please come back here I will. too. I'm looking forward to our karaoke in Caipirinha. So. Yeah, that's it. That's a date. É O isso, que você falou? Lu. O que você falou? Falou pro pessoal, o pessoal também em casa tá falando, o que eles falaram? Eu falei que ela é muito bem-vinda aqui da próxima vez que ela vier ao Brasil, que ela vai no karaokê com a gente, tomar várias caipirinhas e também muito obrigada, né, pelo tempo dela, pela disponibilidade dela de ter conversado aqui com a gente. Pô, valeu. É isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Foi mais um. Sem um nome definitivo ainda. Isso. Mas em breve. Seguimos nessa saga do nome perfeito. Vai dar certo. A gente vai descobrir esse nome. Vai. E vai ficar bonito. bonito. Espero que vocês tenham gostado também desse episódio meio diferente, meio confuso. Tentei traduzir, talvez eu tenha perdido algumas bem, partes. Cara. Você fala muito bem. Ou me enganou muito bem, porque eu tô aqui pensando... Eu queria aproveitar pra fazer o merchan da FISC, Escola de Inglês. Infelizmente, não temos o merchan da FISC. Mas, ó, aproveita, tem um link aqui do álbum, né? Do álbum e da música nova dela com o Ziba também, nova. Skylight. É isso. Obrigada, gente. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí no canal do podcast. Beijos e até a próxima.